Maravilha, Deus é bom demais. Vamos para a palavra de Deus, meus queridos. Cabe mais de Deus aí? Dá uma olhada no teu vizinho, vê como é que é a Bíblia dele aí. Dá uma olhada no vizinho, vê como é que é a Bíblia dele aí. Ela é preta, ela é marrom, ela é cor-de-rosa, ela é branca, ela é pesada, ela é leve, é letra gigante, é letra pequena. Ela é Thompson, ela é o quê? Olha a Bíblia do teu irmão aí, que você é crente raiz, está com a Bíblia aí. Só para lembrar você, tá bom? De um detalhe importante. Então abra comigo João 21, João capítulo 21. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra, para que possamos receber aquilo que o Senhor quer ainda mais falar conosco, além daquilo que Ele já falou nessa noite. João capítulo 21, a partir do versículo 15. João 21, 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos reunidos aqui com liberdade que temos de adorar o seu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Mas em especial eu peço, fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Ministre no nosso interior, venha gerar em nós o fruto do teu Espírito pelo qual o Senhor nos reuniu aqui. Venha derramar sobre nós a tua rica e preciosa palavra. É a minha oração a ti em nome de Jesus. Se você quer mais de Deus, diga amém, meu irmão. Aqui está o diálogo icônico de Jesus e Pedro. Você conhece esse texto, já ouviu sobre ele, tenho certeza disso, muitas vezes citado. No momento em que Jesus pergunta para Pedro três vezes, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Ele falou: eu amo, Jesus. E a segunda, aí ele diz: então, cuida das minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo: Pedro, você me ama? Eu amo. Então, pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez para ele: Pedro, mas você me ama? Diz a Bíblia, é clara, que Pedro ficou incomodado com aquilo. Ele ficou magoado de verdade, diz o texto. Como quem diz: Jesus perguntando três vezes, será que ele não está acreditando na minha resposta? Será que ele está colocando em dúvida o meu sentimento? Será que ele está achando que eu estou dizendo uma coisa e estou sentindo outra? Será que ele não está levando a sério o que eu estou falando? E então, pela terceira vez, Pedro fala: eu amo, Senhor, eu te amo. Então Jesus fala para ele mais uma vez: então cuide das minhas ovelhas. Interessante a resposta de Jesus para Pedro, quando ele disse que ama. Jesus poderia falar para ele qualquer coisa: Pedro, então me dá uma prova desse amor. Como que você pode provar para mim que você me ama de verdade? Me dá aí um fato, me dá aí uma prova concreta. Jesus poderia falar muitas coisas para ele, perguntando sobre isso. Mas ele só fala uma coisa: se você me ama, então cuide das minhas ovelhas. Pela segunda vez: se você me ama, então pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez: se você me ama, cuide das minhas ovelhas, Pedro. Essa é a maneira que Jesus encontrou de confrontar a vida daquele homem que andava com Jesus há tanto tempo. Um discípulo, alguém que já tinha um conhecimento, tinha uma proximidade com o mestre, mas ficou bem claro, Jesus não disse para ele: Pedro, cuide das ovelhas, vai atrás das ovelhas, encontre alguma ovelha. Não, cuide das minhas. Cuide das minhas, pastoreie as minhas, cuide das minhas.
para deixar bem claro que as ovelhas ao qual Jesus estava se referindo ao discípulo Pedro, eram as ovelhas que já eram de propriedade dele, do próprio Cristo. Por isso que ele fala em João 10, 14 e 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quem elas são minhas. Então Pedro, ainda que você vai cuidar de alguma coisa, fazer alguma coisa nesse sentido, saiba que você vai estar cuidando das minhas ovelhas. São minhas. Então nós podemos ver essa relação pastor, ovelha, esse diálogo de Jesus com ele sobre o amor. Como diz o próprio Cristo, o amor não consiste só em palavras. O verdadeiro amor não consiste só em palavras. Por isso Jesus mesmo o indaga e o questiona, se ele ama, então faça, cuide, vá cuidar das minhas ovelhas. Mas aí, Pedro então era convidado para ser um pastor, alguém que fosse cuidar das ovelhas do mestre. Sobre a figura do pastor, meus irmãos, eu quero chamar você para uma dinâmica prática e rápida. Imagine a figura de um pastor. O que vem na tua mente? Um homem velhinho, de barba branca, de cabelo branco, de fala mansa, muito paciente, muito calmo, mas muito calmo mesmo, como o nosso amado pastor que tem um legado gigante chamado Márcio Valadão, não é? Ele é o estereótipo, não é? Daquele pastor, com todo o respeito, o bom velhinho, né? O homem de Deus. Vem na tua mente alguma imagem do que seria um pastor. Há muitas maneiras de você imaginar isso. Como também um pastor jovem, cheio de vida, motivado, inteligente, formado, entregue e que está ali dando a sua vida por amor ao Senhor. Mas qual seria o pastor ideal? O pastor ideal na tua mente, o pastor ideal na tua imaginação. O que não pode faltar, nenhum pastor. Tipo, pode faltar qualquer coisa, mas isso não pode. O pastor ideal, qual é a característica que ele tem que possuir para que ele seja um pastor ideal? Já que nós temos uma facilidade de idealizarmos algumas coisas. E vocês aqui, nós temos aqui alguns pastores de ofício, né? Mas a maioria são ovelhas, e ao olharem para nós, com essa figura, qual é o pastor ideal? Não, esse pastor, ele é mesmo. Aí eu fiz uma pesquisa de campo, eu peguei alguns irmãos e mandei essa dinâmica para eles, falar, eu queria que você me falasse, o que é um pastor ideal para você, que não pode faltar na vida de um pastor. E mandei ali para 30 pessoas, perguntei para algumas aqui durante a semana, que estavam aqui, passando por aqui, e muitas foram as respostas, do que é um pastor ideal, que ele não pode faltar na vida desse chamado pastor ou pastora, né? Porque o pastorado feminino aqui na nossa comunidade, ele existe, porque a mulher ela é levantada por Deus, biblicamente falando, para pregar, para ensinar, para demonstrar, para discipular, para desenvolver o seu ministério, mas a mulher só não preside. O ministério é formado por pastores homens. Esse é o modelo bíblico que nós temos. Então, foram várias respostas que eu tive. Qual seria a tua resposta? Se eu saísse agora no meio de vocês aí, me fala uma palavra só, o que não pode faltar? Você já sabe qual seria a tua resposta? Eu juntei todas elas aqui e peguei as que mais surgiram. Eu fiz um top alguma coisa, não sei se foi 1, 2, 3, 6, 7. As respostas que mais repetiram, a primeira dela, qual você acha que é? Amor. Amor foi o que mais apareceu. O pastor ideal tem que ser um homem que tem amor. Tem amor no que faz, tem amor nas pessoas, tem o amor de Deus. Ele reflete o amor que vem de Deus, é uma pessoa que ama, uma pessoa que demonstra, tem isso claramente, sem forçação de amizade, uma coisa natural, intrínseca, que faz parte dele, do seu chamado, da sua maneira de caminhar. O homem que ama, a mulher que ama. O pastor ideal, ele tem que ser um pastor amoroso. Aí, em segundo lugar, algo que também surgiu muito nas respostas,
O pastor ideal é aquele que tem caráter. Caráter. É aquele que tem palavra. É aquele que tem honestidade. É aquele que você sabe que ele reflete o caráter que é de Cristo. E não o caráter dele. O caráter dele também aparece por ter sido um caráter transformado, trabalhado pelo Senhor. Mas tem que ser um homem de caráter, alguém que você vai confiar. Porque eu não confio e nem você confia em alguém que não tem caráter, não tem como. Para você confiar em alguém, tem que ser uma pessoa que tem caráter. Terceiro lugar, o pastor ideal é aquele que tem vida com Deus. É aquele que não fica com conversa fiada, que não prega groselha, que tem vida com Deus, que naquilo que ele fala, ministrando, aconselhando, ou no corredor, ou quem sabe no encontro, na rua, em algum lugar, é alguém que transmite, que tem de Deus para entregar, porque dele, de si mesmo não tem nada, mas ele é uma pessoa que tem vida com Deus, ele tem intimidade com o Senhor, ele gasta tempo com Deus, com a sua palavra, e é alguém que tem vida com Deus, e você percebe isso facilmente. Depois veio o homem, o pastor ideal, é aquele que tem que ser um exemplo. Ele tem que ser um exemplo. Não tem que ser perfeito, porque se quiser ser, nunca vai ser, porque é impossível. Mas é alguém que é um exemplo. Claro que vai falhar em algum momento, lógico, todo mundo é humano. Mas na maioria do tempo, na maioria das vezes, na sua maioria, ele é um exemplo. É uma pessoa honesta, é uma pessoa responsável, uma pessoa íntegra. Irmãos, jamais eu estaria em um lugar, se eu estivesse aí onde você está agora, eu jamais estaria em um lugar onde eu não confiasse, onde eu não visse honestidade, responsabilidade, integridade e exemplo. Isso é realmente indispensável. Então o pastor ideal, ele é um exemplo. Ele é um exemplo, ainda que ele também é digno de misericórdia, porque pode errar. Mas também veio que o pastor ideal tem que ser um homem que tem sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. A inteligência, o conhecimento você pega dos livros. Mas a sabedoria vem de Deus. Alguém que é dotado de algo, de uma unção de Deus, de uma sabedoria para um fim, para um propósito. E por último, o pastor ideal tem que ser um homem de fé. Porque se não tiver fé, nada que eu falei antes seria tão importante quanto. O pastor ideal tem que ser um homem de fé. Tem que ser um homem que tem sabedoria. Eu sei que você pode ter uma resposta que vai além dessa, como tivemos outras. Veio o pastor é aquele que tem que ser aquele que cuida, que está presente. Veio também resposta, o pastor é aquele que é servo, o pastor ideal é aquele que serve, que tem prazer em servir. E aí vai longe. Mas você há de convir comigo que é muito fácil idealizar a figura do pastor ideal. Amém, meus queridos? Essa foi a pesquisa Data Clever do dia 11 de junho de 2025. Sem margem de erro. Mas com isso eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós somos como ovelhas diante do Senhor. Mesmo quem está no ofício do pastor ou não. Todos nós somos como ovelhas, tá certo? Dá uma olhadinha no espelho e olha você. Oh, que coisa mais linda, rapaz. Fala se não dá vontade de levar para casa. Você acha que isso aqui é capaz de fazer mal para alguém? Olha bem. Que cara, olha, parece você. Parece você, é igualzinho. Olha que coisa maravilhosa. Então você vai ouvir essa palavra e você vai de vez em quando olhar ali, porque ali vai estar o seu espelho, ok? Então você é aquilo que você está vendo ali, viu? Nós somos essa ovelhinha bonitinha, tá bom? Ovelhinha de Jesus, ovelhinha fofinha. Jesus disse em Mateus capítulo 9, 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
Quando Jesus pisou nessa terra, meus irmãos, para desenvolver o seu chamado como Filho de Deus, para anunciar o reino dos céus e cumprir o seu propósito, foi enviado aqui pelo Pai. Quando ele olhou as multidões, quando ele olhou as pessoas ao qual ele estava inserido, ele olhou para elas e se compadeceu daquelas pessoas. O sentimento que veio nele são como ovelhas que não têm pastor. E quando ele olhou aquelas pessoas, ele viu você. Ele me viu. Ele viu você, viu tua casa, viu aquelas pessoas daquela região. Nós nem existíamos ainda, mas ali estava o sentimento de Jesus para com toda a humanidade. Jesus te vê como uma ovelha. Todos nós somos como ovelhas diante do Senhor. Todos nós precisamos ser, mas é simpática, né? Você é simpática igual ela? Hã? Olha que fofinha. Olha bem nos olhos dela. É você, meu querido. É você. Todas lá atrás comendo, mas ela quis vir aparecer aqui. Não que você queira aparecer, tá bom? Só às vezes, né? Todos nós somos como ovelhas diante do Senhor, não esqueça disso. Falamos do pastor, falamos da ovelha. Essa relação, Jesus para Pedro, você me ama, cuida das minhas ovelhas. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O cuidado, o apacentamento, o pastoreio, são palavras que expressam cuidado, zelo, acompanhamento, né? Serviço, envolvimento. Mas eu quero inverter um pouquinho a ótica para a gente caminhar para um outro lado agora. Se nós invertermos a ótica, invertermos a nossa dinâmica, e você pensou, idealizou o pastor ideal, amém? Agora eu quero que você pense e responda comigo, qual seria então a ovelha ideal? Porque agora você não está mais falando de alguém. O pastor ideal a ovelha ideal é quem? Sou eu. E o que teria que ter você como ovelha? Qual a característica que não pode faltar na sua vida? Qual adjetivo, qual característica que você pode falar de si mesmo, para que você possa entender qual seria o perfil de uma ovelha ideal? Porque nessa ovelhinha aqui nós podemos expressar isso. Porque a imagem dela, o olhar dela, aquilo que ela está comunicando, fala muita coisa. Só para você ficar fixado ali, para você saber que Jesus te vê dessa forma. Então agora a coisa inverteu, não é mais de você para alguém, agora é de você para você mesmo. Fale de você, avalie você, saiba quem é você como ovelha, você é uma ovelha ideal. Se tivesse que responder essa pergunta, qual resposta você daria? O que não pode faltar na vida de uma ovelha de Jesus? Então eu trago algumas opções, algumas observações sobre isso. Em primeiro lugar, a ovelha ideal é aquela que a ovelha ideal é aquela que se submete. Ai não, pula essa. Pula essa. Pula essa. A ovelha ideal é aquela que submete. Porque Jesus já usou essa figura de ovelha para expressar isso. Que é um animal que precisa de cuidado. Quando Jesus foi usar um animal para tentar Eva, ele usou quem? A serpente, porque a Bíblia diz que era o mais sagaz de todos os animais. Ele usou a figura da serpente para simbolizar o diabo. Mas quando ele quis usar algo para simbolizar a fragilidade, a dependência, a sensibilidade, o que representa essa figura da ovelha é isso. Aquela que submete a ordens? Não tem a ver com isso. É aquela que submete ao cuidado, ela deixa ser cuidada. Eu posso falar com propriedade para vocês, que quando eu fiz meu curso técnico agropecuário, eu lidei com animal de pequeno porte, médio porte e grande porte. Desde coelho, peixe, galinha, aí vai ovelha, boi, cavalo, tudo que você imaginar. E eu tinha estágio
com essa coisinha bonita aqui. E eu posso te falar que a ovelha ela não sabe se cuidar sozinha. Ela não tem essa condição. Eu lembro que de manhã chegávamos num galpãozinho para abrir. Elas dormiam trancadas devido ao risco, devido à sua fragilidade. E porque também ela fica meio perdida. Chegava de manhã, abria aquelas portas. E elas ficavam lá no cantinho assim olhando. Tipo, o que a gente faz agora? Né? Olhando uma para outra, tipo, e agora? A gente vai, a gente fica. O que a gente faz? E a porta escancarada, o mundo ali para elas, pastagem, sol, água, parquinho para correr, para brincar. E elas ficavam ali, não sabiam o que fazer. A liberdade a alguns passos, o alimento a alguns passos, e elas não saíam. Elas ficavam tudo no canto, meio cabreira, meio com medo, assim, meio desconfiada. Aí nós tínhamos que entrar lá, falar, filha, vai. Entrava por trás, lá no cantinho e trazia elas para sair. Aí ela saía, a hora que chegava na porta, já saía pulando, de alegria. Dava para ver a alegria estampada no rosto. No rosto não, na cara. Saía pulando e brincando, era a coisa mais linda. Aí tinha que levar para tomar água, senão elas não iam. Tinha que levar para comer, senão não iam. Chegava o finalzinho da tarde, tinha que recolher todas. Aí ia trazendo elas ali, 2, 3 ou 4, cercando, trazendo, para elas poderem entrarem, dormir num lugar quentinho e protegido. Se deixasse ali a porta aberta para elas, elas não iam sozinhas. Tinha que levar as abençoadas para lá. Tinha que levar as abençoadas para lá. E eu pude constatar, irmão, esse bichinho não sabe o que é o perigo, não tem noção do perigo. Precisa ser cuidado, precisa ser direcionado, precisa da presença, precisa de tudo isso. Por isso que a Bíblia, por a sabedoria de Deus, usou essa figura para nós de comparação da ovelha. Então a ovelha ideal é a que submete, é a que sabe ser cuidada, sabe ser orientada, sabe ser conduzida, sabe ser instruída, sabe ser corrigida. Porque é fácil ser cuidado, orientado e conduzido quando não vai contra a nossa vontade. Esse bichinho aqui levava vacina. Você acha que ela gostava de levar uma vacinada uma pistola? Não, ela não queria saber daquilo. Mas a gente tinha que levar ela para aquele lugar para levar a vacina. Fazer os curativos, fazer parte, aquela coisa toda. Era contra a vontade, mas precisava submeter aquele cuidado, porque é fácil eu ser instruído, é fácil eu ser conduzido, é fácil eu ser cuidado quando vai tudo aquilo como eu quero e eu acho que tem que ser. Mas e quando vem uma direção, uma palavra que vai contra a minha vontade e contra o meu querer? Ainda assim, se eu sou ovelha, eu me submeto. Como eu disse, todos nós somos ovelhas, meus irmãos. Eu também me submeto, eu também sou cuidado, eu sou orientado. Eu tenho pastor na minha vida, e tem não só um, vários. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas a quem escuto, pessoas a quem escuto conselho, alguém que ora por mim e chama minha atenção se for necessário, e já foi chamado. Mas eu quero te dizer uma coisa, a decisão de ser cuidado ou não é nossa. Deus te criou assim, nessa dependência, você não tem tudo. Você não sabe tudo, você não tem a visão de tudo, você não conhece tudo, você não prevê as coisas da maneira como você acha que pode prever. Deus nos criou com essa falta que nós encontramos no outro. Deus nos criou com essa fragilidade para que nós possamos entender que nós dependemos uns dos outros, não podemos tudo, não sabemos tudo. Temos que ser humildes, temos que reconhecer que precisamos de algo que vai além de nós. Eu preciso de algo que vai além de mim, que pode estar na tua vida, por exemplo. Uma voz, uma orientação, toma cuidado, alguém que está vendo o que você não está vendo, alguém que está vendo pela experiência da vida, ou quem sabe por uma direção de Deus, está te falando algo que vai contra o que você quer e acha, mas se você quer uma ovelha ideal, você se submete. Não estou falando de domínio como prática nicolaíta, estou falando de cuidado, de orientação, de amor, que muitas vezes envolve instrução e envolve correção, porque a ovelha ideal é aquela que ouve. Ovelha ideal é aquela que ouve.
é aquela que obedece. Vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer? Espera que sumiu minha folha aqui, cadê? Bati a mão. A ovelha ideal é aquela que obedece. Porque eu nunca vi esse bicho aqui dando cabeçada com o outro. Eu nunca vi. Ficar doido assim, medindo quem pode mais. Sabe, quem tem mais força. Dando cabeçada. Eu nunca vi eles dando cabeçada, eles não perdem tempo com isso. Ficar dando cabeçada, competindo. Eu nunca vi eles ficar pulando cerca. Pelo contrário, eles são tão frágeis que eles não vê a cerca direito. Se for na cerca de arame, fica cheio de lã no arame, porque eles raspam no arame. Não pulam cerca, não bate cabeça um com o outro. Não tem dificuldade de viver em comunidade. A ovelha ideal é aquela que obedece, que é obediente, que ouve e a que submete. Por isso Jeremias 3,15 fala: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Jesus é o sumo pastor, mas Ele designa pastores para cuidar de nós, para pastorear o rebanho de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas, em segundo lugar, a ovelha ideal é aquela que manifesta seu DNA original. Original, ela é de verdade. É uma ovelha de verdade. Ela manifesta esse DNA, é visível de maneira prática, de maneira facilmente você pode contemplar e ver o DNA de uma ovelha na sua originalidade. Mateus 7,15 diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Meus irmãos, tira o ofício do profeta aqui, vai ficar um ser humano, certo? Um ser humano que ministra em nome de Deus e que é um filho de Deus, que também é uma ovelha. Aqui o texto nos dá a clareza de que alguém pode parecer que é. Alguém pode estar disfarçado. Alguém pode estar com uma capa, mostrando uma coisa que não é. Eles, cuidado com esse tipo de gente. Cuidado, que se apresenta com disfarce. Parece que é a ovelha, mas é um lobo disfarçado. Irmão, se alguém é um lobo, mas está com uma capa de ovelha, logo você vai ver que o lobo vai aparecer, porque ele não aguenta segurar a sua própria natureza. O dente vai crescer, a unha vai crescer e ele vai para cima. Ele vai tentar de tudo, passar uma imagem que é uma ovelhinha querida, bonzinha, mas dali a pouco o lobo vai sair, vai aparecer e vai manifestar, porque no reino de Deus não há lugar para meias, coisas parciais e duvidosas. Por isso diz, tome cuidado para que você não lide com uma pessoa assim, mas cuidado para você também não ser uma pessoa como essa, mas manifeste o DNA como uma ovelha ideal, ovelha de verdade, que já teve o seu lobo morto, já teve a sua carne crucificada na cruz, já tem a sua carne transformada, o seu caráter transformado, sua alma transformada. Alguém que tem o Espírito Santo, que foi trabalhado pelo Senhor, porque o lobo meu e o lobo seu tem que estar debaixo dos nossos pés, meus irmãos. Tira o pé da garganta do lobo que tem dentro de você, que você vai ver que ele não vai aparecer. O velho Adão, a velha carne, a velha natureza. Nós não podemos ter um estereótipo de ovelha, um discurso de ovelha, uma aparência de ovelha e ser o contrário dentro da nossa essência. A ovelha ideal, ela manifesta seu DNA e não age como lobo. Ela tem um DNA original e saudável, porque ela come das pastagens que o seu pastor a dá. Guia-me pelos verdes pastos, águas tranquilas, pastagens, a comida certa, a nutrição correta, as vitaminas necessárias do reino de Deus, uma ovelha nutrida, uma ovelha que sabe quem é e a que veio e sabe quem é o seu pastor. Como diz a palavra de Deus diz, a ovelha conhece a voz do seu pastor.
A ovelha ideal, que manifesta seu DNA original, ela gera segundo a sua espécie. Ela gera segundo a sua própria espécie. Isso acontece naturalmente. Lembra quando Jacó foi abençoado tremendamente, quando as ovelhas dele trabalhavam para o seu sogro Labão, e as ovelhas dele multiplicavam de maneira extraordinária, chamou a atenção do seu sogro, porque a bênção estava sobre ele, mas não era o que ele fazia. As ovelhas se multiplicavam naturalmente, eram ovelhas sadias e abençoadas. E nós temos que entender isso, meus queridos, que se nós temos o DNA original, como ovelhas diante de Deus, nós vamos gerar segundo a nossa espécie. Lobo vai gerar lobo. Se eu sou um lobo e apresento um evangelho parcial, eu vou gerar um monte de lobinho. Se eu sou um cabrito, rebelde, pulo cerca, bato cabeça, não escuto ninguém, não sei andar no coletivo, eu vou gerar um monte de cabritos, rebeldes, briguentos, porque eu vou gerar segundo a minha espécie. Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus olha para você e vê isso aqui. Por mais que você pode encontrar no seu próprio coração algumas coisas que são ruins, mas não tem nada que o Espírito Santo não possa tratar, não tem nada que Ele não possa perdoar, não tem nada que Ele não possa transformar, porque uma ovelha pode ser ferida, ela pode ser machucada, ela pode passar por várias situações, mas não tem nada que o Senhor não possa fazer para trazê-la ao seu estado original, ao seu estado de vida, de saúde, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Você já ouviu isso aqui? Nós geramos segundo a nossa espécie. Jesus diz em João 10,16, Ele fala: ainda tem outras ovelhas não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Interessante Jesus falar isso para eles. Jesus lá naquela região, que você sabe, ao qual Ele desenvolveu seu ministério, a maior parte na Galileia, Ele falou: olha, eu tenho ovelhas, outras ovelhas além de vocês. Eu tenho um aprisco que não é esse, que é outro, e eu preciso alcançar. Aqui nada mais, nada menos, Jesus estava dizendo sobre as ovelhas além de Israel. Ele estava falando a teu respeito. Ele disse: vocês estão aqui, mas eu tenho outras ovelhas. Eu tenho ovelhas para buscar. Eu tenho ovelhas para alcançar no Brasil, na Europa, na Ásia, na Oceania, em todos os lugares deste mundo. Eu tenho ovelhas, outras ovelhas de um outro aprisco, e eu preciso também alcançá-las. Elas ouvirão a minha voz. Meu irmão, que bom que um dia nós ouvimos a voz do nosso amado pastor, e você ouviu a voz dele, e você decidiu segui-lo, e ele então trata você e cuida de você como um pastor cuida de uma ovelha. E um só rebanho e um só pastor. Há um só rebanho no mundo, ovelhas de todos os tipos, lugares, línguas, povos e nações. Por isso é um privilégio para nós ter tocado aquele lugar, já que Jesus disse para que nós fizéssemos discípulos de outras nações. Pregar a palavra aqui é uma bênção, pregar em algum lugar é bênção, pregar em uma nação é uma honra, é um privilégio que Deus nos dá. É um privilégio, uma honra para nós. As ovelhas de um outro aprisco, ovelhas além de Israel, Deus amou o mundo, mas saiba de uma coisa, que ovelha gera ovelha. Aí é contigo. Ovelha gera ovelha. Porque a ovelha pode falar para o outro, porque já diz o avivalista sobre missões. Eu lembro das frases, mas não lembro o autor. Missionário nada mais é do que um miserável falando para outro miserável aonde tem pão. Ovelha gera ovelha. Viu, vem cá. Você quer ter um pastor para cuidar de você? Vem, eu sei como é que é. Eu sei, ele me alcançou, ele cuida de mim. Eu sei o que é ser uma ovelha. Então para de espernear, para de pular, vem cá. Eu vou te mostrar o caminho. Eu posso te levar lá, porque eu sei como que chega até Ele. Eu vou te levar esse caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus. Vem ser cuidado também. Vem ser conhecido pelo nome. Vem ter uma vida diferente. Vem ter uma vida transformada. Venha ter paz no seu coração.
venha ter segurança, venha ter um propósito de vida, venha, eu sei aonde vai. Porque eu já conheci esse caminho, então eu posso te falar onde é, porque ninguém leva onde não foi. Ovelhas geram ovelhas. Nós moramos numa cidade, Apucarana, a qual chamo Suíça Brasileira. Nós temos aqui aproximadamente, arredondando, 130 mil habitantes, certo? Então, se nós tivermos 30 mil ovelhas, arredondando, não estou entrando em juízo de nada, só questão para você entender. Nós então temos praticamente 100 mil ovelhas sem pastor. É sobre elas que Jesus estava dizendo naquele dia: eu vim para outras ovelhas em um outro aprisco. Deus tem um interesse através do seu Filho, de que essas 100 mil pessoas também encontrem pastos verdejantes, que é onde você deita e rola. Aonde você deita e rola, meu irmão. Aonde você deita e rola. Pastos verdejantes, águas tranquilas, cuidado, cajado, pão, vinho, mesa, comunhão, perdão, misericórdia, graça. Aonde você deita e rola. Tem alguém que nunca teve acesso a isso, porque não sabe como que faz. Então, meus queridos, que Deus te dê uma graça da fertilidade, para que você possa trazer outros para o aprisco do Senhor. Porque se você chegou aí, se eu cheguei, pode saber, Jesus quer trazer a muitos além de nós. Eu nunca esperei estar nesse lugar, eu nunca esperei conviver nesse lugar, eu nunca esperei desfrutar desse cuidado, dessa paz, dessa presença que Deus tem para nós como Pai, como Supremo Pastor. Eu nunca imaginei, eu andei louco por esse mundo, perdido, buscando em tantas coisas, até que um dia Deus mostrou para mim, eu entendi, e eu também tinha uma porta aberta, mas eu não entrava. A porta sempre esteve aberta, mas eu não sabia entrar por ela, eu não sabia que eu poderia ir ali. Até que alguém falou: vem cá, dá a sua mão, vamos por aqui. E a hora que eu entrei, eu vi o que tinha ali, na presença do Senhor. E nós temos que dormir com esse barulho na nossa cabeça. Ovelha gera ovelha. Quantas ovelhas você gerou nesse ano para Jesus? Quantas pessoas você trouxe para esse aprisco, para essa realidade de paternidade, de presença de Deus? Nós temos que entender que a ovelha ideal é a ovelha que gera segundo a sua espécie. Deus amou o mundo de tal maneira, e você sabe o que Ele fez. Terceiro lugar, a ovelha ideal é a ovelha comprometida, é a ovelha que se envolve, que tem o prazer do envolvimento. Ó, esse bichinho bonitinho aqui, ele não tem dificuldade de viver coletivamente, se envolve, está junto, sabe? Já falei para você essa verdade. Então é pelo envolvimento, é pelo senso de coletividade, já que a Bíblia traz esse termo rebanho de Deus, o rebanho do ponto de vista positivo e delicado e sensível do andar junto. Não vá na ideia antropológica de massas, não é isso. A Bíblia diz rebanho, coletividade, andar junto, braços dados, ter a disposição de andar em coletivo e não isoladamente, porque não há rebanho de um bicho só, não há rebanho de uma ovelha só, não há rebanho de uma pessoa unitária e isolada. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem se isola busca a sua própria ruína. O desafio de Deus é: ande coletivamente, porque Ele diz que há um rebanho de Deus. E quanto mais dificuldade para estar no coletivo, para estar junto, para viver com as diferenças, mais bode tem no seu sangue. Quanto mais dificuldade, porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o que, aquilo outro, esbarra aqui, esbarra ali, e é justificativa, e é numa... Irmão, se puxar o teu sangue, vai ter bode nele. Porque a ovelha não fica com esse tipo de dificuldade. Ela não tem dificuldade de andar no coletivo, de estar junto, de aceitar as diferenças, de saber que é um pecador que convive com outro pecador. Prazer, Cleverson Júnior de Freitas.
E se você é um pecador, você vai ter deformidades. E se eu sou um pecador, também tenho deformidades. Bem-vindo, essa é a realidade, até que Cristo venha. O rebanho, 1 Pedro 5,2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. A ovelha, ela é envolvida, ela faz parte, ela não é consumista, ela não é uma turista. Não tem sentido você vir aqui, pegar alguma coisa e ir embora e voltar domingo que vem, irmão, não é isso que Jesus chamou de igreja. Isso é turismo, isso é consumismo. Eu não posso me relacionar com alguém em algum lugar com a intenção do que eu vou ganhar ali. O que eu vou ganhar ali? Qual é o meu benefício? O que eu vou tirar dali para mim? Isso é pobre, isso é desanimador, isso é triste. Nunca aproxime de ninguém nem de nada com a intenção, o que eu vou ganhar, não faça isso. Até no mundo secular isso é inaceitável, nas relações interpessoais, até mesmo na área dos negócios. Eles dizem, nunca vá no network, numa reunião, nunca aproxime de ninguém, nunca tenha um contato, uma relação, uma amizade, pensando no que eu vou ganhar. Se no mundo secular isso é reprovado, imagina no reino de Deus. Eu não posso estar pensando no que eu vou tirar, porque o reino de Deus é o contrário. Eu estou no meio, fazendo a minha parte, o que eu posso dar? E estou dando aqui para vocês com o maior prazer do mundo. A ovelha ideal, ela é comprometida, envolvida e não é consumista. Mas ela pergunta, qual é a minha parte? Porque é muito bom ser servido, mas segundo a Bíblia, melhor ainda é servir, meus queridos. Até não foi nada premeditado sobre falar hoje sobre voluntariado, que é onde você tem a oportunidade de servir. Casou hoje no mesmo dia, mas não era a intenção de falar nisso. Você tem a oportunidade de não só ficar sentado em berço esplêndido, esperando o que eles vão fazer por mim. Mas eu quero jogar uma alfinete em você, para você pular. E entenda, você não é mais um. Você é único, exclusivo, carrega muita coisa boa de Deus. Se você não se levanta, eu perco. Se você não se levanta, eu não sou abençoado. Se você não se levanta, eu estou sendo lesado. Porque eu preciso ser servido por aquilo que você carrega de Deus. E assim uns aos outros. A ovelha ideal, ela entende qual é a parte dela. Então sirva na igreja local, sirva na tua casa, sirva onde você vive, sirva pessoas, sirva, se disponha, estenda a mão, faça alguma coisa, não fique esperando a coisa chegar para você, porque a ovelha ideal, ela faz parte, ela não está ali para consumir nada e nem para ter as suas carências emocionais e afetivas supridas. Já que eu não tenho amigos na escola, eu sou um zero à esquerda na minha família, ninguém gosta de mim, eu sou chato demais, ninguém me tolera, mas eu vou na igreja e lá eles me amam e me abraçam. Por favor. Qual é a minha parte? Eu preciso servir, eu preciso me envolver, eu preciso participar, eu preciso ter o senso de pertencimento, eu preciso contribuir de alguma forma, contribuir com o que eu tenho e com o que eu sou. Sirva com o que você é, meu irmão, minha irmã, sirva. A ovelha ideal, ela serve com aquilo que ela é e com aquilo que ela também tem e recebe de Deus. Porque eu quero só te lembrar de uma coisa, você é algo que você é em Deus, mas você também tem algo que Deus te deu, você não tem nada. Sem Deus você não tem nada e não é nada. Se você é e tem, saiba que é a graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. A ovelha ideal, ela é envolvida, ela é comprometida, ela faz parte, ela está aqui agora, pode estar frio, pode estar chovendo, ela tem prazer de estar aqui. Ela quer estar aqui, ela quer fazer parte, ela quer estar envolvida. Quando eu posso contribuir, como que eu posso estar no meio? É prazeroso, é bom, é gostoso, todo mundo cresce junto. Eu vou dar um exemplo de Moisés em Êxodo capítulo 36, quando Deus fala para Moisés levantar o tabernáculo, que o tabernáculo aqui nada mais do que a igreja móvel, era uma tenda com lonas, estacas, tecidos, couro, metais, ouro, muita coisa. Então Deus dá a Moisés o encargo de levantar o tabernáculo, a igreja móvel daquele tempo. Então capítulo 36, versículo 2, diz que então Moisés chamou Bezalel e Aiolabe, e todos os homens capazes a quem o Senhor dá habilidade,
e que estavam dispostos a vir realizar a obra, receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Moisés recebeu de Deus as medidas do tabernáculo, falou, vamos construir. Quando ele foi construir, diz que Deus moveu o coração das pessoas, eles estavam dispostos a trazer ofertas voluntárias. Eles traziam madeira, tecido, couro, metais, pedras. Manhã após manhã o povo ia trazendo, porque Deus movia isso no coração deles. Aí chegou um momento no versículo 36, capítulo 36, versículo 5, que disseram a Moisés, o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita a proclamação em todo acampamento, nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Eu imagino o Elinho, gestão da finança aqui da igreja, falou, pastor, avisa o povo para não trazer mais. Não tragam mais nada, não ofertem mais nada, não tragam nada, não precisa, já alcançamos nosso objetivo. Interessante que Moisés não lança um decreto, nem uma proclamação para alguém trazer. Ele não disse, vocês tragam, vocês ofertam, tragam madeira, o que você tem, pedras, couro, tecido, tragam para a gente construir. Ele não lançou decreto para ninguém trazer, eles traziam voluntariamente, porque eles entendiam que eles não estavam ali só vendo a banda tocar, eles queriam fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Moisés não lançou decreto para trazer, mas ele lançou decreto para parar de trazer. Está demais, segura, já temos o bastante. Eu vejo aqui homens e mulheres que tinham coração voluntário. Como alguns irmãos me perguntam às vezes, pastor, quando nós vamos construir a igreja, rapaz? Direto alguém me pergunta, e é bom ouvir essa pergunta. Eu não falo, mas eu penso. Eu falo, irmão, estamos orando, Deus está no controle, Deus vai estar movendo, o terreno está lá já, vai dar tudo certo, Deus vai prover, papapá. Mas não vai vir aqui um empresário norte-americano, ou sei lá da onde, um chinês, falar, quanto custa esse negócio aí? Então, vai lá, faz. Como aconteceu lá em Londrina, no seminário sul-americano, empresários norte-americanos falaram, quanto custa? Tantos milhões. Faz. Seminário teológico. Não vai ser assim. Aí eu penso, mas não falo, irmão, sabe quando nós vamos construir essa obra, essa igreja, que eu posso visualizar nossos filhos brincando nos parquinhos dessa igreja, nossos filhos estudando nessa escola, ou sei lá onde, área de convivência, um lugar grande para cultuar o Senhor, com cadeiras de plástico que não trincam. Quando cada um souber que faz parte disso. Se eu for lá e fazer só, se eu tivesse dinheiro eu faria, meus irmãos, mas a glória seria de quem? Não sou eu quem vai fazer, mas é a participação de cada um de nós que aqui estamos. É você tendo o coração aberto para você ofertar, para você ver a obra avançando, construindo, edificando, lançando plataformas de treinamento, missões, igreja. Nós precisamos de uma igreja, é necessário. Esse lugar é alugado, provisório, está tudo bem aqui, eu não estou reclamando de nada daqui. Mas precisamos de ter um lugar para nós, faz parte, ter uma estrutura nossa, para poder usar, para servir, para abençoar a comunidade, a cidade, assim por diante. Mas como nós vamos construir tudo isso? Com aquilo que Deus tem dado para você. Se você tiver o coração aberto e entendimento. E se você tiver o coração fechado, então você só vê a banda tocar, mas você não participa de verdade com aquilo que você é e com aquilo que você tem, que Deus tem te dado. Que está um exemplo de um povo, e assim foi também no templo de Salomão. Eles traziam. Ouro, prata, bronze, madeira, tecido, pedras. Traziam voluntariamente, Deus movia o coração deles. Agora, se Deus não move o meu e o teu coração, então tem áreas do nosso coração que não é tocado por Deus. E nós precisamos aprender sobre isso. É o comprometimento, envolvimento. Aqui eu vejo um povo ofertando voluntariamente, mas também vejo líderes honestos. Não adianta um povo que oferta voluntariamente e alguém que não tem responsabilidade para lidar com isso.
Que Moisés disse, para, já deu, tá bom. Ele poderia falar, não, deixa trazer, traz, nunca demais, pode trazer, traz. Nós já temos o que precisamos, mas se o povo quer trazer, deixa trazer. Não, ele nos dá um exemplo de lisura. Já atingimos o objetivo, então diga que não traga mais. A gente vai fazer uma outra coisa, outro momento, aí tudo bem, mas aqui não, já cumpriu. E isso é um exemplo para todos nós. E por último, a ovelha ideal é a cheia do Espírito Santo. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, meus queridos, nada disso vai mover de verdade. Porque nada se move no reino de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Então uma ovelha ideal, que é também a figura do discípulo, a ovelha é o discípulo, e o discípulo é a ovelha. A ovelha é o discípulo que é o filho também é a ovelha que é o discípulo. Todos falam da mesma pessoa. Então o discípulo, a ovelha, o filho de Deus, ideal é o que é cheio do Espírito Santo, que manifesta o fruto de Deus, tem testemunho, tem caráter, tem santidade, tem humildade, não há orgulho, não há soberba, não há áreas escuras, não há vidas dúbias, não há nada ofuscado na vida dessa pessoa, porque ela é cheia do Espírito Santo. João 17, na oração sacerdotal, Jesus diz, versículo 16, eu não sou do mundo, como eu também não sou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Falando dos discípulos, ele conclui, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A ovelha ideal, ela exala o bom perfume de Cristo. A ovelha ideal, ela ama, e só ama quem tem o Espírito de Deus, só perdoa quem tem o Espírito Santo de Deus, só é transformado quem tem o Espírito Santo de Deus, só evolui, só cresce, só amadurece quem tem o Espírito Santo de Deus transbordando em sua vida. Não é na força do braço e nem na razão. Não adianta você sair daqui hoje, não, eu vou ser a ovelha ideal agora, você não vai ser nada. Não é uma decisão racional, é um passo de fé. E aí o Espírito Santo vai gerar em você uma ovelha marido abençoada, uma ovelhinha esposa maravilhosa, um filho abençoado. E nós somos todos os rebanhos do Senhor, ovelhas cheias do Espírito Santo, que temos o fruto espiritual na nossa vida. Porque o fruto espiritual, como diz Gálatas 5, 22, é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A ovelha ideal, ela está destilando o amor de Deus. A ovelha ideal dá vontade de pegar ela e levar embora para casa. Não é? Igual esse cara tá para mim, cara. Podia levar você embora, velho. Você sente, é gostoso, é prazeroso, irmãos, o Espírito testifica. Você sabe quem é a ovelha e quem é bode. Você sabe. Testifica ali rapidamente. Ou quem está querendo trazer uma imagem de ovelhinha, para trás, aqui não, jacaré. Aí você faz de conta que acredita que é uma ovelhinha. Nossa, você tem uma ovelhinha tão bonitinha. Nossa, estou convencido que você é uma ovelha. Nossa, que bênção, né? Aí prepare-se para o lago de fogo que está te esperando lá na frente. Ovelha ideal, para concluir, é a ovelha real. Porque a ovelha ideal, ela é membro, ela é participativa, ela é total parte do reino de Deus. Então faltou uma coroa aqui nessa ovelhinha, uma coroinha. Porque a ovelha ideal é a ovelha real, é aquela que está inserida no contexto do reino. É aquela que reina com Cristo. Quando chegarmos diante dele, faremos como os 24 anciãos fizeram. Chegaram diante do trono de Deus da sua glória, tiraram as suas coroas e colocaram aos pés aquele que era digno de ser adorado e ser louvado. Porque Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e a nossa coroa diante dEle não vale mais nada. Mas enquanto estamos aqui, temos em nós essa coroa que está reservada lá para você, sabendo que você é uma ovelha real. Você faz parte do reino de Deus, algo poderoso, celestial, eterno e glorioso. A ovelha ideal é a ovelha real. E eu concluo com esse texto de Mateus para a gente orar e ir para casa.
Mateus 25, 32, diz, presta atenção: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Irmãos, diz o texto aqui em Mateus 25, que fala sobre as questões escatológicas e futuras, que o pastor dos pastores, que é Cristo, ele vai se posicionar diante de todas as nações da terra. Ele vai estar diante de todos: árabes, judeus, africanos, brasileiros, latino-americanos, orientais, ocidentais, todo tipo de gente que você imaginar no mundo. Ele vai estar diante de todas as nações, o Cristo, aquele que governa com justiça sobre todas as nações. Sabe o que ele vai fazer? Segundo o texto, ele vai separar um para cá e um para lá. O bode ele vai pôr para a direita, para a esquerda, mas a ovelha ele vai pôr para a direita. Então ele vai andar entre as nações e falar: ó, você para cá, ó, você aí para lá, ó, você aí atrás, está olhando o relógio, para cá, ó, você aí coçou o cabelo agora, passou a mão no cabelo, para lá, ó, para cá, para lá, para cá, para lá. Ele vai separar os bodes das ovelhas. O nosso sumo pastor, o nosso sumo sacerdote, fará isso diante de todas as nações da terra. E depois de ele separar para lá e para cá, aí ele vai se direcionar a um desse grupo. Ele vai olhar para a direita, aonde estão todas as ovelhas. Aí você vai estar com essa carinha lá, ó. Ai, que bom que eu não estou do lado de lá. Né? Ufa, passei. Escapei. Sabe quando está na escola, a professora: você aí se abaixa. Fazer de conta que não é com você. Aí ele vai olhar para um grupo de pessoas que ele disse que colocou na direita, e vai olhar para as ovelhas que ele separou, que ele determinou, que ele perfilou. E ele vai olhar, você vai estar com essa carinha assim: o que vai acontecer agora? Daí ele vai te falar: venham, benditos do meu Pai. Ele vai olhar para aquele lado, as ovelhas tudo ali. Vai ter ovelha de todo tipo. De todo tipo, de todas as nações, você pode imaginar, povos, línguas e tribos e nações. Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino, porque a ovelha ideal é a ovelha real. Recebam a herança, a promessa do reino, que está preparado para vocês, não é agora, não improvisei. É desde a criação do mundo, desde lá de trás já está preparado essa herança. Aí você vai entrar como aquela ovelhinha que eu abri a porta, aí você vai pular. Você pode entrar pulando, rola, com essa carinha bonita que você está olhando aqui. Porque a ovelha ideal é a ovelha real, é aquela que faz parte do reino de Deus. E eu quero que você durma com essa palavra na tua mente, dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, vinde, vem, vinde, benditos do meu Pai. Venham, 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 venham. Tem algo maravilhoso preparado para vocês. Venham. É essa palavra que eu quero que você guarde no teu coração. E você pode entender um pouquinho mais do que é ser a ovelha ideal, daquilo que a palavra nos traz. Põe em pé, vamos orar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Me dá mais 3 minutinhos, irmão. Eu vou orar por você, para você ir para casa, debaixo da bênção do Senhor. Poderia nessa noite fazer um apelo, falar: vem aqui à frente, você que quer viver essa realidade de cuidado de Deus como pastor, esse DNA puro e simples do que é ser uma ovelha diante do nosso Pai. Poderia orar sobre a sua vida com imposição de mãos, como diz a Sagrada Escritura. Isso poderia te ajudar no processo, poderia contribuir de alguma forma, mas você não vai receber com uma oração de alguém. Você vai receber por um posicionamento seu. Você vai receber por um entendimento, por um pensamento que Deus vai gerar na tua mente e no teu coração.
daquilo que Ele quer de você, daquilo que Ele espera de você, daquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Então lembre-se, nós somos ovelhas diante do Senhor. Agora, qual DNA nós temos manifesto? Qual DNA? Qual é o nosso DNA? O que tem aparecido de nós, no nosso dia a dia, nossa vida, para que Deus possa encontrar em nós um coração sincero, um posicionamento verdadeiro e sincero e pessoal de cada um de nós. O quanto somos ovelhinhas do Senhor. Porque Ele não vai ficar lutando com manifestações de cabritos, de bode, não. Ele não vai ficar medindo força, não. Ele vai esperar até que você, por uma ação do Espírito de convencimento, você quebre as suas próprias resistências e se entregue ao total cuidado, para que a vontade dEle seja feita, para que o propósito dEle se cumpra sobre você. Você possa ser humilde ao ponto de ouvir a voz de alguém que fala na sua vida, que você possa entender que há um propósito de andarmos coletivamente, juntos, rumo a um propósito maravilhoso que Deus tem preparado para todos nós. Porque Ele olhou e olha para nós e vê aqui um rebanho cheio de ovelhas, ao qual Ele comprou por precioso sangue. E se você está aflito nessa noite, com medo, inseguro, está com fome de Deus, Ele pode te levar aos pastos verdejantes, Ele pode te levar às águas tranquilas por amor do seu nome. Ele pode preparar uma mesa para você, na presença dos seus inimigos, e o teu cálice vai transbordar, porque Ele é o nosso pastor, e de nada teremos falta. Feche seus olhos um pouquinho, já vou orar com você. Se exponha diante do Senhor, fala com Ele. Fala com Ele, meu querido, se exponha a isso. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe. Oh, aleluia, aleluia, louvado de teu nome. Meu irmão, minha irmã, se entregue totalmente, seja direcionado, cuidado, orientado, seja alimentado pelo bom pastor. Desfrute disso, pare de lutar com as próprias forças, pare de carregar temores e medos, mas entregue tudo, porque Ele conhece e sabe todas as coisas. O nosso bom pastor cuida de nós, cuida muito bem, cuida com todo zelo, com todos os detalhes. Mas eu quero que você possa manifestar o DNA daquilo que Ele projetou para mim e para você. Então, nesse sentido, eu oro, Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós como rebanho do Senhor. Pai, nós somos ovelhas tuas, somos ovelhas do Senhor, compradas por um alto preço. Pai, que possamos nos render ao teu cuidado, à tua orientação. Pai, alinha nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, por onde temos que andar, aonde está o perigo, aonde estão, meu Pai, aquilo que você está preparando para nós, à nossa frente. Abra nossos olhos, Pai, faz-nos andar coletivamente como filhos, como igreja, como rebanho, que possamos estar unidos com os outros, envolvidos por um propósito maior, meu Pai. Faz-nos envolver com a Tua presença,
envolver com o nosso irmão, e envolver com aquilo que o Senhor tem para realizar em nós, através de nós. Deus, em nome de Jesus, e todo plano do inferno, de querer mascarar, de querer ofuscar, nós repreendemos em nome de Jesus, que a nossa face seja como de uma ovelha, mas que o nosso coração venha ser como um coração de leão na tua presença. É a minha oração a ti, dá-nos a unção do teu Espírito, o teu Espírito Santo derrama uma unção, um óleo novo, para que possamos manifestar no testemunho, na prática, na vida, no dia a dia, em casa, nas ruas, em todos os lugares, possamos manifestar o teu caráter, levar a tua presença e o teu amor. Muito obrigado, Jesus, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero que você agora, meu irmão, dê um abraço aí que está perto de você. Abençoa teu irmão, abençoe essa ovelhinha aí do seu lado. Abraça essa ovelhinha e diga para ela: conte comigo. Uma boa semana para vocês. Shalom sobre a tua vida, bênção, amor, paz, alegria, provisão. Shalom, shalom, em nome de Jesus.